Olá, sou Ana Paula Ramos, professora de espanhol do Colégio Farias Brito. Vamos aqui comentar a maravilhosa prova de espanhol da segunda fase de 2026.1. Vamos comentar, fazer uma geral aqui no texto, mas vamos comentar com a certeza de que foi uma excelente prova para todos os alunos. O texto da UES não veio como novidades, né? Porque sempre vem um texto muito extenso, né? Esse texto extenso tem uma grande vantagem de ter assim, umas informações bem detalhadas, né? É só uma leitura com mais cuidado, com mais atenção, e a parte da gramática, essa eu vou enfatizar com mais cuidado. O título do texto, el exitoso plan para que la pava aliblanca não se extinga em Peru. Ora, com esse título do texto, eu já tenho aí 3 ou 4 questões de interpretação de texto. Mas, professor, um texto tão extenso? Sim, um texto muito extenso, onde no título ele já colocou o tema central, né? Onde eu tenho uma palavra exitoso, né? É uma questão lá de vocabulário, que já nós vamos comentar, que é bem sucedido, é uma coisa, é um sucesso, é uma coisa que deu certo, né? E o plan para aquela pava aliblanca. E o que seria pava? Uma árvore, né? E que o texto fala isso com muita clareza. Aliblanca também é uma questão, né, que ele faz referência a esse vocabulário, e não se extinga em Peru. Eu estou falando aí de quê? De extinção. Então, assim, vamos comentar aqui rapidamente as questões, tá? Mas, assim, nada de extraordinário. Olha aí como eu falei do título do texto, né? Então, ele diz lá que la pava aliblanca pode ser encontrada em... Tem referência lá nas linhas 19 e 22, que eu vou encontrar esta pava, essa ave, onde? Em alguns departamentos de Peru. E logo em seguida, aqui na segunda questão, ele coloca o que seria essa palavra aliblanca. Ora, professor, eu não conhecia, não deu para eu perceber que palavra é essa. Lá no texto deixa bem claro que ele diz que é uma coloração, é uma cor de uma ave, que ela tem uma plumagem negra e as asas brancas. Então, eu tenho como resposta correta o item A, porque ele fala de plumaje negro com alas brancas. Na terceira questão, mais uma vez, eu tenho aí aquela questão que nós sempre comentamos em sala de aula, que é o copia-cola, né? Então, ele diz aqui que lo que se habla en el texto es una campana para sacar pavas aliblancas. Eu tenho essa informação no início do texto, onde ele fala que para retirá-la das estatísticas de aves extintas desaparecidas. Então, eu tenho como resposta correta o item C. No início do texto, eu tenho essa informação, e essa informação bem clara. Essa quarta questão diz respeito ao som emitido dessas aves, né? E ele também deixa claro lá no texto que esse som emitido é semelhante, não é idêntico, à dos pavos domésticos, né, que é outra ave. Então, resposta correta, item D. Talvez aí essa palavra glugloteo, né, que é o som emitido, também é uma informação bem clara lá no texto. A quinta questão, que mais se diz correto sobre as pavas aliblancas? Tenho também essa clara informação que a resposta correta é a letra B de bola, que eles se alimentam com frutos de las higueras. Lá no texto ele usa a palavra higuerón, sinônimo, né? Que é higueira, a figueira. Sexta questão, que disse o texto corretamente sobre os poluleus. É engraçado esse vocabulário, né? Que você vai dizer assim, professora, poluleus são os filhotes. E deixa também bem claro, né, que eles ajudam na regeneração do frijolillo. Que palavra é essa, professora? Ele também deixa bem claro lá no texto, né?
Tanto é que lá no texto ele coloca algumas plantas, que essas plantas são mencionadas, que elas servem como, que ajudam a regeneração dessas plantas, de várias plantas, e lá no texto ele coloca algumas dessas plantas, né? Segundo el texto, los higuerones são árboles típicos de ecossistemas secos. Lá na interpretação de texto, melhor, lá no texto, ele deixa bem claro que recurso hídrico, um bem escasso neste ecossistema. Então, se é um recurso hídrico e é escasso, onde é que eu tenho aí essas árvores, higuerones, né? Então, são árvores dos ecossistemas secos. Item B. Oitava questão, com a leitura do texto, podemos inferir também que as raízes de los higuerones funcionam como. Talvez eu tenha encontrado aí um pouquinho de dificuldade nessa questão por causa do vocabulário. A resposta correta seria o item A, manantiales, que são as nascentes, né? Talvez um pouquinho de dificuldade exatamente nessa questão, porque é um vocabulário um pouco difícil, né? Mas lá no texto tem bem clara essa informação que as raízes de los higuerones, que são essas árvores, ajudam a brotar água do subsolo. Então, a dificuldade aí não era a informação lá do texto. A dificuldade era o vocabulário. Resposta correta, item A. Nona questão. Que se infere sobre la ruta de la paba aliblanca? Também, entre as linhas 42 e 48, tem essa informação, né? Que é para orientar, para ensinar o público a existência desse animal, né? E fazer um envolvimento das comunidades com o ecoturismo. Também é uma informação muito clara lá do texto. Questão 10. De acordo com o texto, la paba aliblanca foi descoberto por... Questão também maravilhosa, porque ele diz claramente quem foi que descobriu lá no finalzinho, lá na linha, exatamente na linha 50 tem essa informação, e a gente sempre comenta que esse tipo de questão da UES é um tipo de questão bem comum, que é eu ter atenção na leitura e conferir na resposta. E, finalmente, a questão 11, né, porque a partir da questão 12 são as questões de gramática. O texto afirma que desde 1876, la paba aliblanca. Também, né, eu tenho aí nas linhas que nós acabamos de ler, 50, né, ele fala aí da data de 1876, que aqui ele faz a referência lá na questão, mas exatamente nas linhas 57 e 63, ele diz que foi registrada por um século depois. Então, eu tenho como resposta correta o item C. A partir de agora, eu tenho as questões de gramática e vamos começar com a acentuação gráfica. Lembrando que as palavras agudas, elas são acentuadas, terminadas em vogal NUS. Resposta correta, item A, porque nível, né, nem termina com vogal, nem com N e nem com S. Resposta correta, item A. 13ª questão, maravilhosa essa questão, esto. Esto é um pronome demonstrativo neutro, né? Na verdade, aí é você lembrar, né, que essas terminações esto, eso, aquello, são pronomes demonstrativos neutros. Resposta correta, B de bola. 14ª questão, maravilhosa, que é justamente lá no título do texto, né? O adjetivo excitoso. Excitoso é o quê? É uma coisa que bem-sucedida, que teve sucesso, e eu vou procurar aí uma palavra, dentre essas 4 palavras, uma palavra que é sinônimo, que significa a mesma coisa, que pode ser substituída sem perder o sentido, e eu tenho aí a palavra afortunado, né? E afortunado é o quê? Alguém que teve sorte ou alguém que teve sucesso. Resposta correta, D de dado. 15ª questão, como não poderia faltar a diferença de mu e mucho.
O item A está errado porque no final de frase não sofre apócope. Itens B e D são as exceções. Então, eu digo mucho antes, mucho más. Resposta correta, C. Te lo digo muy en serio. Uso muito conhecido, muito comentado em sala de aula, o uso das preposições. Ele pede aí a frase incorreta. Se eu tenho meio de transporte, aí no item A eu tenho avión, né? Eu não uso a preposição de. Em espanhol, os meios de transporte, eu sempre uso a preposição en. Então, o correto dessa frase seria: iremos todos a Paris em avião. Como ele pede a opção incorreta, então, resposta correta, item A, que é a incorreta. 17ª questão de horas. Olha, eu tenho aí 9h45. Professor, eu esqueci que quando passa da meia hora no espanhol, eu vou para a hora seguinte e diminuo os minutos, né? Então, se eu tenho 9h45, passou da meia hora, eu vou dizer são las 10. E 15 em espanhol, tanto eu posso usar 15 minutos, como também posso usar quarto, que esse quarto seria o quê? 1/4 de hora. Então, resposta correta, item A, son las 10 menos quarto. Item A. 18ª questão, ele pergunta qual é o tempo verbal de había salido. É interessante porque o nosso aluno tem que saber que o había dá uma conjugação do imperfeito do verbo haber mais o particípio, né? Então, com essa formação, eu tenho o que? O pluscuamperfecto, item B. Essa formação do pluscuamperfecto é o quê? São dois verbos, né? Um é o verbo haber no imperfeito e o particípio do verbo principal. No caso, aí ele usou o verbo salir. 19ª questão, uso de plural. Resposta correta, item C, porque a palavra régimen, quando vai para o plural, acrescenta S e muda a sílaba tônica, né? Então, eu tenho aí regímenes. Plural de qualquer é qualesquiera. Exame termina com vogal, eu acrescento ES. E aprendiz termina com Z, sempre que uma palavra em espanhol termina com Z, o plural dessa palavra, eu tiro o Z e acrescento CS. O correto seria aprendizes, com C. Então, resposta correta, item C, régimen, regímenes. E, finalmente, o uso do artigo. Ora, no item A, eu tenho aprendizarre, toda palavra em espanhol, que termina com AJEAR, ela é masculina. Então, o correto seria el aprendizarre. Costumbre, toda palavra em espanhol que termina em umbre, ela é uma palavra feminina. Então, eu iria usar aí la costumbre. E eu tenho outras opções que estão faltando aí, C e D. Ora, lá, água, eu tenho um choque vocálico. Esse choque vocálico eu vou chamar de cacofonia. Então, tá errado, eu não posso usar lá água em espanhol com choque vocálico. E a resposta correta é el alma, justamente porque alma começa com A, é tônica, sílaba tônica é a primeira, e se eu colocar o lá alma, o que é que acontece? O choque vocálico, né? Então, a resposta correta seria item D. Comentamos aqui rapidamente, passamos um vistaço em todas as questões e nós acreditamos no seu sucesso e vamos aqui somente ficar esperando o excelente resultado dos nossos alunos. Hasta la vista!